Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Giovana, eu sou médica, diretora clínica da Halsey Telesaúde. E hoje eu estou aqui com duas convidadas, que são a nossa psicóloga Ana Cardia e a nossa enfermeira gerente geral, que é a Débora. É nossa capelã também, ela faz duas funções aqui, né? De Sim. enfermagem e capelania. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luto. Vou começar perguntando para Ana. Ana, qual que é a definição de luto? O que que é luto? Boa tarde, gente. Como vai vocês? Como estão vocês? O luto. O que seria o luto? A gente pode entrar em entender o que é um luto, toda quebra de vínculo, seja ele psicológico, emocional, né? Sendo que toda vez que eu perco algo, seja ele uma pessoa faleceu, é físico. Mas eu posso também ter rompimentos de relacionamento. Também é um luto. Então, o luto é essa maneira psíquica de lidar com esse sofrimento de alguma perda, né? Sim. Então, tem várias coisas que podem causar esse luto, né? E perguntando um pouquinho mais à frente disso, né? Quais são os tipos de luto? Quais são as fases, né, desse luto? É um processo. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais essa parte. Bom, quando nós nos deparamos com a perda de algo, a quebra de um vínculo, primeiro momento é a negação. A Sim. gente começa a entrar no processo de negação, isso não está acontecendo, isso não, né, não é real. É um sonho, é um Enfim, pesadelo, né? Muitas vezes a gente se depara assim com pessoas que Uma sessão de de congelamento congelamento, também. exatamente, que nega até o último. Não, isso não está acontecendo. Eu vou acordar a qualquer instante desse pesadelo e a pessoa, ou o ente querido, familiar, o amigo vai estar aqui do meu lado novamente. E não é, né? Então aí começa o preparo, né? aí nós passamos para a raiva de tudo aquilo que, né, poderia ter sido diferente, a raiva da pessoa. O que eu poderia ter dito, ter Exa feito, né, Ana? Tem todo esse momento de frustração. Como que eu poderia ter sido diferente e agora não consigo correr atrás, não consigo fazer diferente, né? sim. Depois nós temos o momento da barganha. E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo outro? Se eu tivesse, né, não ter estado naquele momento dessa forma? E aí a gente começa a barganhar. Exato. É, isso, como enfermeira, eu posso dizer no hospital, muitos do que eu já vivi, venci, em questão de não vou fazer uma visita hoje. Vai dar tempo, amanhã eu venho. Ou deixa tudo para depois. O depois muitas vezes não chega. E a hora que aquele ente querido chega e vai se deparar que aquele familiar não está mais ali, que aquele esposo, aquela mãe, aquele filho se foi, ele muito vai falar assim: por que que eu não vim ontem? Por que que eu não vim na hora da visita? Por que eu não dei um tempo do meu a fazer e vim, né, estar aqui com o meu familiar, com o meu amigo, com o meu filho e não tem como voltar. Não tem como voltar. Depois nós entramos na fase de uma depressão, né? E aí que é o momento que pode começar a ver a diferença, que chamamos de um luto patológico, que as coisas se tornam muito mais sérias. Como é que eu estou aceitando tudo isso? Como é que eu estou lidando com tudo isso? Né? O que é uma depressão, né? Tudo fica muito mais intenso e é o momento em que de repente a gente tende a buscar uma ajuda. É aquele momento que a pessoa se sente também incapaz de fazer as atividades dela sem a outra pessoa, enfim. Então, gera até uma mudança dessa vida dessa pessoa, né? Que entra já para o desenvolvimento desse estado depressivo, né? Muitas vezes precisa de medicação, né? Nesses casos também. De um Pra acompanhamento acompanhamento mais... psicológico, um acompanhamento
bem mais a fundo mesmo, não só com a psicologia, com os médicos também, em questão de estar acolhendo essa pessoa, porque eu já vivi isso, eu vivi o luto, né? A perca de uma mãe, né? Com 17 anos, então assim, a gente não imagina com 17 anos perder a mãe, principalmente a mãe, os filhos são bem mais apegados, que os filhos correm para os braços da mãe quando tem qualquer dificuldade, qualquer momento, tá ali, correndo para uma mãe. Então, assim, eu já tive nesse estágio, né? Então, tudo eu dependia da minha mãe e, de repente, cadê minha mãe? Então, não tive. E lidar com a depressão foi bem complicado também, porque quando já fazem 21 anos, né? Então, assim, nessa época eu não sabia lidar, não sabia que realmente o que era uma depressão, né? Só que realmente deixei dos meus afazeres, deixei das coisas da casa. Eu já tinha um filho de 1 ano, então assim, eu já não cuidava dele direito, não cuidava do meu ex-marido, no caso, eu estava casada nessa época, então assim, não sabia cuidar. Para mim, assim, eu só queria dormir, porque eu achava que a hora que eu acordasse, eu ia ter ela aqui de volta. E não tinha. Então, assim, foi complicado. E por isso que hoje, juntamente com a Halsey, nós temos esse programa para estar indo em busca de você, que está aí do outro lado, que está passando por um momento difícil, não só a perca de um familiar mesmo, como a nossa psicóloga Ana falou. Pode ser muitas vezes no namoro, no relacionamento, você houve essa perca e está nesse processo. E estamos aqui para atendê-los, para ajudar neste momento, né? Não é, doutora? Isso, isso. Eu até queria entrar agora nesse assunto de como lidar com o luto, né? Sim, Você poderia falar um pouquinho mais sobre a visão da capelania, também da psicologia? sim. Em questão da capelania, o luto, a palavra que eu deixo, que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para nós, a morte não é o fim. Nós temos a certeza e a convicção que nós iremos nos encontrar um dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, a sua noiva, né? E nós estamos preparando para isso, para nós não só nos encontrarmos com Cristo, mas com o nosso familiar, que nós enterramos, que nós deixamos ali, nós vamos nos encontrar. Então, essa é a certeza da capelania, que nós estaremos um dia novamente juntos, né? Então, assim, essa é a palavra, né? Esse é o conforto que Deus nos deixou. Jesus Cristo disse, eu vou para o meu Pai e preparei moradas. Então, assim, lá há muitas moradas. Então, para todos nós. Então, assim, nós temos essa certeza, essa convicção que um dia todos nós estaremos juntos, né? Eu queria também complementar da questão assim de muitas vezes a questão quando eu falei do luto, né, emocional, que é uma perda. Sim, Muitas vezes não precisa ser apenas a morte, mas sim a questão de um rompimento, né? Muitas vezes você está vinculada, né? Eu como mãe tenho 3 filhas e muitas vezes quando a gente se depara com questões de valores que são desiguais no contexto do dia a dia, o que acontece, né? Um rompimento, o filho não aceitar o jeito que a mãe não aceitar o jeito que a filha é. E aí você entra também num processo que é uma perca, né? Uma perca diária, de momentos especiais, de que acarreta também todos esses momentos do que a gente estava citando. E para complementar também a questão de que em que momento que a gente se encontra, né? Quando a gente está num processo de elaboração de um luto. De repente, você fala assim, nossa, eu estou nesse momento, né, de uma tristeza intensa, na depressão. E aí, o que eu posso estar fazendo? Né? Buscar tanto por uma capelã, como por uma medicação, como pela psicologia, para que você entre num estágio que a gente chama de aceitação. E muitas vezes, o que a gente faz também, né, em relação a pensar como lidar? A gente quer se ver livre de todos os pertences. Nós vivemos
numa cultura da qual nós não podemos falar dessas coisas que são doloridas. A gente foge de falar sobre a morte. Verdade. Então, nós estamos aqui para falar de um assunto tão sério e tão dolorido que nós queremos que você fale, e aí, em que momento eu estou? Será que eu preciso de ajuda? Né? Porque muitas vezes estou aqui também compartilhando um pouquinho, né, da minha vida, que eu me deparo hoje já vovó, e que muitas vezes a gente se depara assim, ops, aconteceu algo que nesse momento eu estou tendo um sofrimento, mas É um é uma luto. perda, é um luto. É um luto. Estou Exatamente. vivenciando um luto. Um né? luto, e que isso vai de nós nos sentirmos acolhidos, e o cuidando de você está exatamente fazendo isso, acolhendo você, que está no momento, muitas vezes, que você fala, e agora? Para onde eu vou? Estamos aqui. O que eu faço, né? Porque o luto não se vê falando muito, né? Hoje, como a doutora disse, a cultura do luto, a gente não se fala. Não se fala sobre morte. Morte. É até um tabu. É um tabu. Em alguns casos, a pessoa se sente até, de certa Constrangido. forma, constrangida por tocar nesse assunto sobre Luto, morte, o né? que é? Mas é a única certeza. E falando como uma capelã, né? Que nós nascemos, vivemos e morremos. É a única certeza que a Bíblia também nos dá, que nós iremos. Então, assim, que é a morte, né? Só que é o que eu falei, né? A morte, né? Para alguns, mas é a certeza da vida para outros, certeza que nós iremos nos encontrar. É a única certeza. Nós nos preparamos para tantas outras coisas, para uma festa, para um casamento, para um nascimento. E por que não falar do luto, né? O luto, Preparar para lidar com isso. Com isso, né? Porque hoje em dia é um índice enorme de, como a psicóloga Ana estava relatando, né? Em questão do luto, mas assim, a pessoa estando do nosso lado, muitas vezes você está vivendo um luto de um esposo vivo, de um filho vivo, você está vivendo este luto aí do outro lado mesmo, assim, com a sua filha, estando do teu lado, mas assim, ausente. Então, isso é um luto, é uma perda. E como mudar, como me achegar, né, para romper todas essas barreiras, como a gente poder buscar uma ajuda, como que nós podemos fazer diferente, né, trazer tudo isso. Complementando o que a Débora falou sobre mudança, né? Sim. Então, eu creio que é um processo, né? A vida é um processo. Exato. E qualquer perda, independente de qual tipo de perda, ela gera uma mudança. Então, o acolhimento é no sentido de uma ressignificação disso, do que aconteceu. Né? Sim. Porque para a pessoa que continua aqui, né? Como lidar lidar com agora sem aquele ente querido, Sim. ou sem, enfim, é uma mudança, Sim. né? O que fazer? É uma ressignificação daquele processo de vida dela. Né? Então, Exato. tudo isso. E para muitos é difícil. Para muitos se sente perdido. O que fazer agora? Para onde vou? O que eu vou fazer? Não tem aquela pessoa. Eu vou chegar em casa e não vou ter. E assim, eu vou pegar novamente falando da minha parte. Muitas vezes, o que acontece? E por mais que eu casei, eu continuei morando próximo aos meus pais, né? E em respeito, eu sempre fazia todo dia a mesma coisa. Eu esperava a minha mãe no portão, que estava dando 18 horas, 6 horas da tarde, quando ela chegava do serviço. Então, todo dia eu ia fazer isso. Eu ia lá no portão, como se eu tivesse... Na verdade, eu estava esperando ela. Mas aí eu olhava, começava a escurecer, e aí você via que a hora ia passando e não tinha mais aquela pessoa. Não via mais descendo, vamos dizer assim, a rua de casa, né? Então, o que fazer depois disso? Porque não está mais ali, não está. Só que eu tinha o meu filho e tinha meu ex-marido na época, né? Então, assim, e era complicado, muito. Porque eu queria muito buscar, queria muito estar com a minha mãe novamente e fui deixando eles de lado. Que, no entanto, em uma semana, meu filho emagreceu 8 quilos. Nossa. Que eu não conseguia cuidar.
eu não conseguia cuidar da minha casa, não conseguia cuidar do meu ex-marido. Então, assim, porque eu passei por todo esse processo, né? A raiva, a negação, tudo. É tudo. Eu passei por todos esses 5 processos do luto. E depois, Débora, como que foi esse processo de ressignificação? Como que foi? Isso depois foi uma conversa que eu tive com o meu irmão. Nós, à mesa mesmo, conversando, ele falou assim, ele olhou, ele falou assim, a gente não pode parar. Ele fez assim, você é uma parte dela e eu sou uma parte dela, então nós dois vamos conseguir. E você tem o seu pequeno, que era o meu filho na época com o Aninho, o Pedro Henrique, né? E você tem o seu marido na época, né? Ele falou assim, então, a partir disso. E ela queria que você fizesse o quê? Que você lutasse. Ela sempre deu como conduzir. E realmente, sou cristã, hoje eu faço parte da capelania porque isso foi algo que ela sempre sonhou, ela sempre nos entregou, tanto o meu irmão, tanto a mim, ela entregou a Deus, né? E ela queria que a gente trilhasse os passos. Então, eu estou aqui, não só como uma enfermeira na Halsey, mas como uma capelã. Para acolher as Para pessoas que acolher as passam pessoas por que situações passam. semelhantes. Né? Exatamente. E porque não é fácil mesmo. E se a gente se fechar, se a gente achar que nós vamos conseguir com a força dos nossos braços, pode esquecer que nós não vamos. Nós temos que sempre buscar alguém para também nos direcionar e para um caminho certo, realmente, para poder buscar e ver e aonde você pode, da onde você pode sair, aonde você pode chegar. E realmente foi todo esse passo. Então, assim, da onde saí de um luto, né? E passei depois problemas no casamento também, que é onde veio o luto também do meu casamento, que é onde veio o divórcio, que é um luto também, que aí passei pelas mesmas fases, das 5 fases novamente, mas tudo tem um propósito. É por isso que fala, muitas vezes o luto não é o morrer, não acabou ali. Então, assim, Geralmente é uma mudança. é uma Né? mudança de cenário, como a doutora falou, é uma... Ressignificação. Exatamente, porque Essa é a palavra-chave essa é a palavra-chave. desse Porque, podcast. exatamente, porque assim, passei por tudo isso, eu era do lar, depois disso, e aí, o que você vai fazer? Você tem 2 filhos, então vamos. Fui fazer faculdade, passei em 8º lugar, fui construindo e é onde eu estou hoje, né? Exerci minha profissão em hospitais, né? E hoje estou aqui na Halsey, juntamente com a doutora, juntamente com a Ana, psicóloga, estamos aqui, tudo mudando. Para falar com você. Com você, que tem como mudar esse quadro que você está, que esse quadro que você está vivendo, tem como mudar sim. Tem uma palavra de esperança, tem uma chance, tem como sair desse poço que você está, tem como voltar a subir. Por mais que às vezes a gente não veja, né? Parece Exatamente. que tudo tá tão escuro, sempre tem um caminho, Sim. né? Sempre tem um horizonte, né? Sempre dá para, enfim, para continuar, né? Sim. Pra continuar. Que não acabou ali. Não acabou. Pode ter acabado ali para aquela pessoa, para aquele ente querido. Mas para você dar continuidade, aquela legalidade, o que aquela pessoa gostaria que você fizesse? Eu tenho certeza que muitos não querem que a gente pare, estacione. Eu sei que pode ser difícil falar, sim, mas a pessoa gostaria muito que a gente desse continuidade, né? Dentro dessa ressignificação, eu acredito que possam estar se perguntando, né? De que forma que a gente faz isso? Como a Débora estava falando, o momento que mudou a chavinha dela foi o momento em que o irmão dela sentou e falou, olha, nós somos um pedaço dela e vamos dar continuidade. O que eu quero dizer com isso? Que eles pegaram a parte que ficou de positivo, de saudável. E aí você, muitas vezes, fica assim, querendo trazer o que está no passado e vivenciar novamente. E o que nós podemos fazer? Então, tudo aquilo que nós temos de fotos, roupas, montar um lugar que seja especial. E espere, não seja no momento da raiva que a gente tem vontade de se livrar de tudo. Guarde com muito carinho.
E como aconteceu, né? Assim, essa experiência e testemunho da Débora para com a gente. Então, com você também isso pode vir a acontecer, porque quando nós ficamos no passado querendo que ele aconteça novamente, isso faz nós nos tornarmos deprimidos e angustiados. Então, assim, é dessa forma que a gente vai estar ressignificando. E conte com qualquer pessoa em que seja ela para estar te alcançando, seja, né, enquanto um profissional da área da psicologia, da enfermagem, Da né, medicina. da medicina. Há uma atividade também, temos aqui o nosso educador físico, é uma atividade, né, através de uma nutrição, que nós também temos a nutricionista. Então, cuidando de você, ele é algo que te tira e te previne para quê? Para que você não somatize e você não uma doença com, né, assim, a parte física do teu organismo trazendo doenças. E muitas vezes você já fala assim, nossa, como eu vou sair? E é dessa forma, ressignificando. Exato. Estamos aqui para acolher você, a sua família, todos mesmo, nós estamos aqui. A Halsey colhendo você nesse momento difícil, nesse momento de desespero, de angústia. Estamos aqui para acolher. Conte com a nossa equipe. Pode entrar em contato com a gente por qualquer meio, seja o WhatsApp clínico, o WhatsApp da psicologia, nas redes sociais, que a nossa equipe está sempre à disposição para acolher você e também cuidar de você, de todas as formas, né? Emocional, espiritual, a parte física, né? do corpo. Sim. Então, acredito que é isso, Né? né, por hoje. Muito obrigada por você que escutou a gente aqui hoje. E nos mande uma mensagem falando sobre a sua experiência, se quiser, né? Sinta-se aberto para conversar conosco. E até os próximos podcasts. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.